E se eu te dissesse que existe um campo invisível conectando tudo no universo e que você, mesmo sem saber, está colapsando essa realidade a cada pensamento que emite? Imagine um oceano sem forma, sem som, sem tempo, um espaço silencioso que permeia tudo, do átomo ao cosmo. Cientistas o chamam de campo quântico. Místicos o chamavam de éter. E Joe Dispenza o chama de campo unificado da consciência. Esse campo não é uma teoria. É uma realidade energética que responde à única força capaz de moldá-lo, a sua mente consciente. Mas antes de falarmos sobre como acessá-lo, precisamos entender uma coisa que poucos têm coragem de admitir. Você não vive em um universo fixo. Você vive em um universo maleável, programável, moldável por frequência. E a frequência é você quem emite. A física quântica já provou que a realidade não existe de forma independente do observador. O famoso experimento da dupla fenda mostra isso de forma brutal. A matéria só decide o que é, partícula ou onda, quando você a observa. Em outras palavras, a realidade espera você olhar para então decidir o que vai ser. Agora pense, se até uma partícula subatômica se comporta de acordo com a sua atenção, o que mais na sua vida está esperando você observar com consciência? Joe Dispenza é um neurocientista, pesquisador e autor que ficou mundialmente conhecido por ensinar uma coisa simples, mas revolucionária. A realidade externa é um reflexo da sua realidade interna, e o campo unificado é o espelho mais honesto que existe. Segundo ele, o campo unificado é um mar infinito de informação. Não é feito de matéria, é feito de possibilidade, de potencial. E o que define o que será manifestado desse campo é o seu estado de ser. O que você sente, pensa, visualiza, acredita. Tudo isso envia um sinal eletromagnético que programa a realidade ao seu redor. O corpo humano emite um campo. O coração é o maior gerador eletromagnético do organismo. E quando mente e coração estão em coerência, ou seja, quando pensamento e emoção estão alinhados, o sinal emitido por você se torna potente, focado, preciso. É como se você digitasse um código secreto e a realidade obedecesse. Mas atenção, se você sente medo, mas pensa em abundância, se deseja amor, mas vibra a rejeição, o campo percebe a emoção como comando principal. A mente deseja, mas é o coração que autoriza. Joe Dispenza não ensina mágica. Ele ensina mecanismos energéticos, ensina a ressignificar o passado, reprogramar o presente e esculpir o futuro com intenção elevada. O código quântico da criação não está fora de você. Ele é você. E tudo começa com uma decisão simples, porém definitiva: deixar de ser quem você é para se tornar quem você deseja ser. Mas como isso acontece exatamente? O que significa sintonizar com o campo? Você não precisa entender toda a física, mas precisa sentir o que está por trás disso. Cada vez que você entra em estado meditativo profundo, visualiza com emoção verdadeira e sente gratidão pelo que ainda não aconteceu. Você está condicionando o seu corpo a viver um futuro antes que ele exista. E aí, o campo responde, não porque ele obedece a você, mas porque ele é você, em outra forma. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai conhecer os elementos que ativam essa inteligência invisível e como pessoas comuns estão curando, prosperando e se transformando radicalmente ao entender o código quântico do campo unificado. Se isso já tocou algo em você, respire fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo. O universo não funciona com base no que você quer. Ele responde ao que você é. Joe Dispenza afirma que o campo unificado é como um grande cérebro cósmico, um campo de consciência onde todas as possibilidades existem simultaneamente, esperando serem escolhidas, e a ferramenta que escolhe é a atenção consciente unida à emoção coerente. Imagine um cardápio infinito de realidades. Você não pode comer tudo,
mas pode focar em um prato só, e é ele que virá à sua mesa. Mas atenção, o campo não fala português nem inglês. Ele responde à frequência, à assinatura vibracional. Se sua mente diz, eu quero prosperidade, mas seu corpo vibra escassez, medo, ansiedade, o campo entende, ele está sintonizado com a falta. E reforça isso. Joe explica que o segredo está em sentir o futuro como se já estivesse acontecendo. Essa é a linguagem que o campo entende. Pensar é o linguajar do cérebro. Sentir é o linguajar do corpo. Joe Dispenza. Quando você pensa e sente a mesma coisa, seu corpo entra em coerência. Essa coerência cria um campo eletromagnético mais forte, mais ordenado, mais influente. É nesse momento que o campo unificado responde de forma ativa, como se dissesse, entendi o que você é, agora trago o que é igual a isso. A ciência comprova. Durante estados meditativos profundos, ondas cerebrais entram em estado gama elevado, um tipo de frequência associada à clareza, intuição e estados místicos. Essas ondas são como antenas cósmicas, capazes de acessar o campo e moldar realidades antes invisíveis. Joe Dispenza conduziu experimentos com dezenas de milhares de pessoas em eventos ao redor do mundo. As medições revelaram algo chocante. Pessoas comuns curando doenças crônicas, indivíduos manifestando oportunidades improváveis, pessoas relatando experiências de fusão com o todo, como se tocassem o próprio coração do universo. Mas há um detalhe crucial. Você só acessa esse campo quando sai de quem você é no automático. Enquanto você continua sendo o você de sempre, com os mesmos pensamentos, medos, julgamentos e padrões, o campo continua te devolvendo a realidade de sempre. Joe chama isso de romper com a identidade antiga. Você precisa se tornar um novo ser, não apenas imaginar uma nova vida. Você não é o nome que te deram, nem a história que te contaram. Você é um campo consciente em forma humana, com capacidade de escolher estados elevados como gratidão sem motivo, amor sem apego, alegria sem razão externa. Quando você sustenta esses estados por tempo suficiente, eles se tornam sua nova assinatura vibracional. E então, o campo unificado começa a conspirar a seu favor. Se você conseguir sentir algo antes de acontecer, você está hackeando o código do tempo. Joe Dispenza. Tempo linear é uma ilusão da mente. No campo quântico, o futuro e o passado coexistem no agora. E ao mudar seu estado de consciência no presente, você reescreve ambos. Essa não é uma ideia mística, é pura física aplicada à consciência. Você não precisa saber exatamente como as coisas vão acontecer. O como pertence ao campo. O seu papel é manter o estado de ser coerente com o que deseja viver. Quer abundância? Seja grato agora. Quer amor? Emane amor sem esperar retorno. Quer liberdade? Sinta-se livre antes da porta abrir. Nos próximos minutos, você vai entender como programar seu campo energético, como recondicionar seu corpo para o futuro e qual é a chave vibracional que Joe Dispenza considera o verdadeiro código da criação. Mas antes, uma pergunta. Você está disposto a morrer para quem você foi, para dar vida a quem você realmente é? Se sim, continue. O campo já começou a ouvir você. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconhece que existe mais. Mais do que o que seus olhos veem, mais do que o que seus 5 sentidos captam. Você intui e Joe Dispenza confirma. Existe um código quântico, e ele não é segredo, apenas ignorado. Esse código não está em um livro antigo escondido, nem em fórmulas matemáticas inalcançáveis. Ele está em você, na forma como você pensa, sente e age de forma repetida. Tudo o que você vive é resultado de um programa. Um script emocional que foi instalado desde a infância e que agora roda em segundo plano, gerando os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas ações, as mesmas realidades. Joe Dispenza chama isso de programação do eu antigo. E se tudo o que você quisesse já estivesse à sua disposição,
mas você simplesmente não conseguisse acessá-lo, porque seu corpo está viciado em ser quem você era? Você não precisa forçar a realidade. Você precisa atualizar o software da sua identidade. E isso começa por mudar a forma como você acorda, respira, se move, observa, reage. Tudo o que você repete, você instala. O cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado com emoção. Logo, se você repetir uma nova imagem com frequência emocional intensa, o corpo aceitará aquilo como verdade física. Esse é o segredo do código da criação. Pensamento, emoção elevada, repetição, intenção clara, colapso quântico da nova realidade. Mas atenção, não é sobre repetir frases soltas mecanicamente. É sobre criar um estado interno que já contenha o que você deseja viver. Quando você vive isso de dentro para fora, o campo responde de forma magnética. O corpo precisa ser reeducado, porque ele memorizou o passado. Mas agora você vai ensiná-lo a memorizar o futuro. Joe Dispenza ensina práticas como meditação para entrar no desconhecido, respiração consciente para liberar o sistema nervoso, visualização sensorial com emoção real, gratidão antecipada como motor da criação. Você não precisa entender toda a ciência, mas precisa acreditar na experiência. Precisa se permitir ser o novo, até que o velho perca a força. Até que o novo você se torne mais familiar do que o antigo você. Essa é a alquimia vibracional que transforma mente em matéria, desejo em forma, potencial em manifestação. Milhares de pessoas pelo mundo já curaram doenças, superaram traumas, atraíram relações, oportunidades, dinheiro, não por mágica, mas por consistência energética e foco emocional alinhado. A mente que acredita, o coração que sente, o corpo que age. Este é o código da criação. Mas ainda falta uma peça, a peça mais sutil e a mais poderosa. O que acontece quando você se solta completamente? Quando você confia tanto no campo, que desiste do controle e entrega a realidade ao mistério da criação? Agora, você vai entender o elemento mais poderoso do código. O não apego, a entrega, a verdadeira fé vibracional. Você está pronto para sair do caminho e deixar o universo trabalhar por você? Existe um momento em que tudo o que você pode fazer é parar de fazer. Você já pensou, sentiu, visualizou. Você já reprogramou seu corpo, recondicionou sua mente. Agora você precisa dar um passo além. O passo mais difícil de todos. Confiar, soltar, entregar. Joe Dispenza ensina que o momento mais poderoso na criação da realidade não é o da intenção, é o da rendição total. Quando você se solta do controle, quando para de querer saber o como, o quando, o com quem, você libera a sua realidade do cativeiro do ego. É neste vazio, onde você nada faz, que o campo unificado age. O desconhecido é onde moram todas as possibilidades, e o conhecido é onde moram todas as repetições. Joe Dispenza. A maioria das pessoas tenta manifestar controlando o futuro. Mas isso é ilusão. O verdadeiro criador espiritual não controla, ele sintoniza. Soltar não é desistir, é confiar com tanta profundidade que você não precisa mais vigiar o jardim para a flor nascer. Você sabe que a semente foi plantada e que o campo está fazendo o que sempre fez: obedecer à vibração do seu ser. Esse é o segredo mais ignorado pelos buscadores. A manifestação verdadeira não vem pelo esforço mental. Ela vem pela ressonância energética somada à rendição absoluta. Você emite e confia. Você cria o estado e caminha em paz. Você sintoniza com o futuro e vive o presente como se ele já tivesse chegado. A pessoa que vive com essa consciência não persegue, atrai, não convence, inspira, não força, flui. Joe chama isso de viver em coerência com o campo. E quando você entra nessa sintonia, a realidade começa a te surpreender. Coincidências deixam de parecer acaso. Encontros se tornam sincronicidades. Milagres se tornam o novo normal.
Você não está aqui por acaso. Esse vídeo, essa mensagem, essa frequência já estava ressoando com algo em você. Talvez porque você esteja pronto. Pronto para deixar de ser o que o mundo moldou e começar a ser o que nasceu para manifestar. O campo unificado nunca para de responder. A única pergunta que resta é: você vai continuar emitindo o velho programa? Ou vai codificar o universo com a sua nova verdade? Você é mais do que um corpo. Você é mais do que uma história. Você é um campo consciente, capaz de colapsar realidades com intenção, emoção e fé vibracional. O código quântico da criação é você quando está desperto, e agora você está. Se esse conteúdo ressoou com algo profundo em você, deixe seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais consciências. Se inscreva no canal e ative o sino. Aqui, cada vídeo é uma chave para lembrar quem você realmente é. E nos comentários, escreva: eu sou o código. Se você sentiu essa verdade vibrar em você, o campo lê e responde: